Fala pessoal, Rodrigo trazendo para vocês mais um review de The Clone Wars, né? Star Wars The Clone Wars. Dessa vez é o episódio 7 da 7ª temporada, Dangerous Depth, de Vida Perigosa. Vocês sabem, Clone Wars não lançou na ordem, tem a playlist da temporada, a playlist em ordem cronológica, que é a que eu recomendo vocês assistirem. E essa é a última temporada, né? Hoje nós vamos continuar o arco das Irmãs Martês, parte 3 de 4, vambora! O episódio se inicia, né, com a Ahsoka e a Rafa e a Tracy presas, porque elas tentaram enganar os Pikes no episódio anterior, mas não deu muito certo, né? E aí a Ahsoka e a Rafa estão discutindo por causa das especiarias e tal, e ela, nossa, nós temos um Jedi de verdade aqui. E a Ahsoka, e se eu for mesmo? E aí a Tracy fala, não brinca com isso não. E aí a Rafa revela o passado dela e da Tracy, que alguns anos atrás, né, um criminoso chamado Zero Hutt fugiu e os Jedi perseguiram ele. E tipo, isso é off-screen, né? Mas a gente sabe que são os eventos de Hostage Crisis, beleza? Lá, episódio 22 da primeira temporada, mas cronologicamente se passa no comecinho da terceira temporada. Literalmente no finalzinho do primeiro ano das Guerras Clônicas. Entrando quase no segundo, mas enfim. E aí, elas falam, né, que o Zero tava fugindo, e aí o cara que tava com ele, no caso o Cad Bane, né, atirou numa nave pra distrair os Jedi, e aí essa nave, né, o motor foi atingido e foi na direção de um hangar, e aí os Jedi foram e conseguiram desviar a nave para um portão, né, só que aí do outro lado do portão tava a casa dos Martês, e aí os pais delas conseguiram tirar elas de dentro antes, mas eles não conseguiram sair e eles morreram. E um tempo depois, um Jedi, né, de pele verde veio falar com as irmãs e tal, e disse, a força vai estar com vocês e tal. E depois vazou. Continuou nos afazeres dela de Jedi. Eu não sei se é a Luminara, mas pode ser que seja, que tenha sido ela, né, mas enfim. Cronologicamente, já se passaram 2 anos que as irmãs Martês ficaram órfãs. Mas a Rafa disse que desde então ela tentou conseguir uma nova vida, né, pra ela e pra Tracy e tal. E tava tudo até que indo bem até a Ahsoka aparecer, né? E aí os Pikes chegam e tentam levar a Rafa, né? A Ahsoka tenta protegê-la, mas não consegue, ela toma um choque. E aí a Rafa é levada, né, pra uma sala onde tem um droide de tortura que tá perguntando pra ela onde tá a especiaria. E ele fica dando choque nela até ela desmaiar, porque ela não falou onde estavam as especiarias, né? Ela até tentou dizer, não, o pessoal de Castle enganou a gente. E aí a Tracy fala pra Ahsoka, né, que a mãe dela sempre a ensinou a ajudar o próximo e tal, e que ela tá vivendo de uma forma que foi diferente da que ela foi criada. E aí, a Rafa, desacordada e jogada dentro da cela, a Tracy tá mal preocupada, ela é levada embora, a Ahsoka tenta impedir, mas a Tracy diz, protege a Rafa, cuida dela. E aí, a Tracy é levada para a mesma sala que a Rafa tava, mas ela finge que desmaiou, consegue pegar uma arma dos Pikes, atira em 2, atira no droid e foge dali, né? A Ahsoka vê a Tracy fugindo e usa a força para desligar a cela, né, para abrir a cela. Ela acorda a Rafa e a Rafa pergunta, uou, como você conseguiu abrir ela? Não, foi um apagão que teve, a cela abriu e tal. Enfim, a Tracy tá em perigo, bora. E aí a Tracy tá fugindo, só que ela esbarra num Pike que quase prende ela, mas ela vê uma cela que tem um Ithorian e um Weequay dentro, que pedem pra ela tirar eles dali. Ela abre a cela, eles começam a atacar o Pike, a Tracy tá fugindo, ela esbarra na Rafa e na Ahsoka, e aí meio que começa uma discussão, né, dela com a irmã pra dizer, não, eu ia salvar vocês e tal, mas enfim. A Ahsoka tira as duas dali, as três vão pra um hangar, né, se esconde atrás de uma caixa, a Tracy atira num barril, causando uma explosão, elas começam a fugir por uma passarela, né. A Ahsoka discretamente usa a força para jogar umas caixas para bloquear o caminho dos Pikes. E aí, tipo, a ponte, né, a passarela, ela começa a se fechar, tipo, assim. Ela tá assim e ela começa a ir fechando assim, né? A Rafa ainda consegue pular para outro lado, a Tracy vai pular e a Ahsoka discretamente usa a força para empurrar, dar um impulso nela, né? E aí, tipo, não vai dar pra Ahsoka pular, mas enfim. A Tracy diz, não, a gente não vai abandonar você aqui, a gente vai voltar. Ela, não vai não. Ela não vai conseguir. Mas a Ahsoka, enquanto as duas estão distraídas, pula por cima, né? O super pulo do Jedi. E aí, enfim, elas não têm tempo para discussão. Ela fala que é muito atlética. A Rafa diz, não, isso é impossível. Mas enfim, né? Elas fogem porque não dá tempo para ficar brigando. Elas estão descendo umas escadas. A Rafa entra numa briga com um guarda, né?
E com a ajuda da Tracy e da Ahsoka, ele meio que é esmagado no elevador. Pois é bem brutal mesmo do que não mostra. E aí a Rafa, ela tem um plano. A Ahsoka, ela vai entrar na torre de controle para desligar, né, desativar o portão, enquanto elas vão distrair os Pikes para elas conseguirem fugir e tal quando o portão abrir. E aí beleza, a Ahsoka vai pra torre enquanto as irmãs vão fazer uma distração, né, pros Pikes. A Ahsoka luta contra os Pikes que estão ali usando a força e os combates corpo a corpo que ela foi treinada, né. Ela consegue desativar o portão, ajuda as irmãs, né? Tipo, ela faz assim com a força pra a Rafa acertar um tiro certeiro num Pike, a Tracy até elogia, né, a Rafa. E aí a Tracy, ela acha que ela viu a Silver Angel em um hangar. E aí elas começam a ir, né, nessa direção. E aí tipo a Ahsoka fala, ó, tipo, eu sei que tu quer proteger tua irmã, mas é meio perigoso essa vida pra ela, né? Ó, se ela não quisesse entrar no trabalho aqui comigo, ela diria. Ela, mas tipo, às vezes tua irmã não quer dizer não porque ela acha que tu tá protegendo ela. Enfim, né? E aí elas são interrompidas por um Gotalbegar, né? Que tá com fome. Só que aí, tipo, nenhuma das duas tem créditos, né? E aí a Rafa fala pra Ahsoka que conheceu alguém como ela. E aí a Ahsoka fala assim, a Trace me disse e tal. E aí a Rafa fala que ela tá tentando fazer o que é melhor pra ela e pra irmã. E aí, né, o Gothel, ele acaba esbarrando nos Pikes, né, e fala que viu as três que estão fugindo, né, quando ele vê no holograma. E aí, tipo, a Tracy e a Rafa começam a discutir, porque a Rafa diz que não dá tempo delas chegarem na Silver Angel, elas pegam qualquer nave que der e vazem dali. Porque aí, algum dia, ela vai conseguir pagar uma nova nave pra Tracy, só que a Tracy não quer ir embora, ela não quer deixar a nave, né, enfim. E aí, elas são vistas pelos Pikes, né, começam a ser perseguidas e tal, e aí, durante a perseguição, acabam passando por uma figura encapuzada que tá com um capacete mandaloriano, né. E aí, elas encontram um speeder e vão, né, embarcam nela. Só que aí os Pikes vão, atiram no motor, a Rafa e a Tracy caem, a Ahsoka, ela corre por um beco, né, como se estivesse deixando as duas. E ao longe a figura encapuzada tá observando ela e a gente percebe que é a Bo-Katan. Ela tá com outras duas Night Owls, né, e uma das Night Owls se chama Ursa Wren. E ela fala, parece com a Jedi que eu encontrei em Karlak e tal. Ela, mas não vai ser arriscado pro nosso plano. Ela, bom, nós temos um inimigo em comum, ela pode ser útil. E aí, beleza, né? Elas saem dali. A Rafa e a Trace, elas são jogadas pelos Pikes, né? Em um canto, onde tá lá o mordomo Fif se exibindo. Ele joga um holograma do Mark Crane ali, né? E tipo, a Trace não, a Rafa, ela até tenta dizer, não, e tal, a gente pode resolver isso de outra forma. A Ahsoka, ela vai, desacorda um Pike e pega uma empilhadeira, né? E aí o Marg, ele manda executar as irmãs. Só que aí a Ahsoka consegue resgatar tanto a Rafa quanto a Tracy. E aí elas meio que fogem numa empilhadeira, né? A Rafa fala que já enjoou desse planeta. E elas tentam passar por um portão, né? Que o Fifi tinha passado antes. Só que aí era uma emboscada, era um plano dele. Ele tá com um tanque, né? E ele disse, eu sabia que se deixasse elas expostas, você viria. E aí ele destrói, né, a empilhadeira que elas estão e prende elas, né? E aí, tipo, o Mark Green tá lá. A Rafa até tenta dizer, não, a gente arrumou outro emprego e tal. Ele, vocês falharam da primeira vez. Por que eu perderia meu tempo de novo com isso? Aí elas perguntam se vão continuar, se ele vai ficar torturando elas por quanto tempo. Ele, até vocês me darem minha especiaria. E aí, né, ele vaza dali. A Tracy pede desculpa tanto pra Ahsoka quanto pra Rafa, né? Não, a Rafa pede desculpa tanto pra Tracy quanto pra Ahsoka. E aí a Ahsoka diz que vivendo e aprendendo. E a Tracy concorda, né? E aí as três ficam olhando lá com cara de triste pro lado de fora da cela. E assim acaba o episódio, gente. Bom, foi interessante. No próximo episódio o arco já acaba, né? E a Bo-Katan apareceu. Quem será esse inimigo em comum, né? Mas enfim, esse foi a review. Espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscreva, ative o sino para não perder nenhum vídeo novo. Deixa um like.
Me siga nas minhas redes sociais, o link tá aqui na descrição. Fique com Deus, coração, Jesus te ama. Um forte abraço, até a próxima. E que a força seja com vocês. Falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were